Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lorraine Macena e estou aqui hoje com o meu co-host, William Vitor. Tudo bem, William? Oi, tudo bem, Lorraine? A gente tem o prazer hoje de receber aqui o Alexis Fontaine. Ele é nascido e criado em Campinas, São Paulo. É pai de 3 filhos, graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário da FEI. Trabalhou como engenheiro de manutenção, chefe de paradas por 4 anos na Rodia Solvay Group. Criou a Propiso e a Solepoxy. Foi presidente da ANAPRE por 2 mandatos e conselheiro da Ciesp. É filiado ao Partido Novo e foi deputado federal de 2019 a 2023. Tudo bem, Alexis? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E aos ferrenhos que estão nos ouvindo, eu peço que você se inscreva no canal e curte e compartilhe o nosso conteúdo. Alexis, nós convidamos o Alexis hoje para falar de um tema muito presente no Brasil, que é o empreendedorismo. Eu gostaria que você começasse a falar para nós um pouco da tua experiência pessoal. Quando que você entrou no mundo do empreendedorismo? Se isso era algo que você já acompanhava desde criança? Queria que você contasse um pouco para nós. Não era alguma coisa que eu acompanhava desde criança, mas eu, como criança, sempre fui muito inventivo. Então, eu sempre estava mexendo muito, desmontando bicicleta, transformando carro, inventando coisas. Então, eu tinha muita liberdade de criação. E isso, então, já era intrínseco a mim de poder criar e bolar coisas e tal. Mas eu fui fazer engenharia mecânica, porque eu adorava automóveis. Então, era natural que eu fizesse engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial, na FEI, São Bernardo do Campo, que tinha automobilística. Mas acabei entrando na Rodia como engenheiro de paradas, porque eu sou um engenheiro muito mãos na obra, né? Quer dizer, hands-on, tá certo? Eu não ficava esperando nada. E nisso, eu acabei me envolvendo nesse meio e vendo oportunidades. Eu via oportunidades o tempo todo. Falar, puxa, isso aqui poderia ser melhor feito, tal, e com aquele gostinho de querer fazer o meu. E aí que eu comecei a pensar em empreendedorismo. Mas eu não tive influência de grandes empreendedores que ficavam falando um monte de coisa, que vai ser empreendedor, essas coisas. Não tinha esse tipo de coisa. Eu não ficava acompanhando, como tem hoje, um monte de coach, um monte de empreendedores, não. Foi muito por conta própria mesmo. Você podia esclarecer para o pessoal o que faz um engenheiro de paradas? Posso. A Rodia é uma grande indústria química que produzia nylon, poliéster, fibras, tinha caldeiras, tinha muita estrutura. E o que acaba acontecendo lá é que você tinha paradas programadas de plantas. Então, de tempos em tempos, você tinha que parar uma planta para poder limpar ela, desmontar ela, fazer renovação, testes hidrostáticos, testes de análise de equipamentos, tudo mais. A famosa manutenção preventiva. Então, você previa que ia acontecer alguma coisa e parava e não ficava parando ela acidental. Então, a gente tinha uma equipe especial, que era uma tropa de elite da manutenção e que fazia essas paradas programadas. Então, tal dia, parava a fábrica e entrava a tropa e a gente tinha que desmontar tudo, limpar tudo, botar tudo em ordem e partir a fábrica lá em 7, 8 dias, conforme a programação. Então, era uma operação de guerra. Toda vez era uma operação de guerra, mas era bem bacana. Entendi. E quais foram os seus principais desafios ali no início da carreira? Você disse que você enxergava oportunidade em tudo que você fazia, né? Eu acho que muito da pessoa ir empreender é isso, ela conseguir enxergar oportunidades onde os outros não veem, né? O empreendedor, ele tem esse espírito, né? Ele está sempre procurando fazer melhor, ver que está sendo mal feito, que está sendo mal atendido. Eu falo de ter uma coisa mal feita, mal atendida, um produto ruim, há uma grande oportunidade. Mas você tem que ter esse olho de não conformismo. Você tem que ter um olho do tipo, eu posso fazer melhor, aqui dá para agregar valor, e assim você começa a ver possibilidades, né? E olha, será que eu faço isso ou não? Às vezes o pessoal fala, vamos empreender no CNPJ dos outros. Porque você já tem um comportamento de empreendedor dentro da própria fábrica, dentro da Rodia, querendo aumentar a eficiência, uma série de coisas, né? Isso é um aspecto muito pessoal, viu? Isso é de cada um. E tem gente que é conformado. Fala, meu salário está caindo na conta, eu bato o ponto aqui, bateu o horário, eu estou indo embora e pronto, acabou. Tem os dois tipos. Eu não era do que ficava conformado, eu sempre estava com esse olhar atento a uma possibilidade, a uma oportunidade.
E o que motivou você a se tornar um empreendedor? Olha, o que me motivou mesmo era o seguinte: todo empreendedor ele tem uma energia interna e que ele vai despendendo. Você está em um emprego, ele vai colocando aquilo no emprego, mas ele não vê o retorno daquilo. No fundo, ele está agregando valor à empresa do terceiro, tá certo? E chega um certo momento que você fala, cara, eu preciso tomar meu risco, eu preciso montar meu negócio para poder botar toda essa engenharia, essa criatividade, esse espírito, né? Eu vou fazer diferente, vou fazer melhor, não sei o quê, mas de forma que comece a dar retorno para você e não para os outros. E nesse momento, você também tem que tomar risco. Ou seja, agora eu vou montar o meu negócio. Porque tem uma distância entre você estar dentro de uma estrutura, a coisa está girando. Então, você agrega dentro de uma coisa que já gira. Já gira, eu digo assim, tem faturamento, você já tem a pessoa da contabilidade, você tem toda a parte fiscal, você tem toda a parte financeira, você tem RH, você tem várias estruturas que quando você tiver que empreender, você vai ter que ter as suas próprias. E muitas vezes, quando você está numa empresa de terceiro, você não percebe esse conjunto de coisas, tá certo? Mas é aí que você toma o risco, é aí que você cria o negócio, e é aí que você começa a agregar valor para você e criar riqueza para você e não para terceiro. Com esse risco todo que o pessoal tem que ficar atento, como que você vê o cenário do empreendedorismo atualmente no Brasil? Olha, o cenário do empreendedorismo no Brasil ele é desafiador há muitos anos. Não está mais fácil, eu diria que está até pior. Mas tem grandes oportunidades. Existe todo um mercado e todo um setor, eu digo, de tecnologia, de inteligência artificial e tudo mais, e que tem grandes possibilidades, ou seja, os dados e a gestão de dados, você pode criar oportunidades em todos os setores. Não estou falando só do setor, sei lá, bancário, o setor de segurança, o setor, sei lá, pode ser na construção civil, pode ser no agro, pode ser na mineração. Quer dizer, tem uma oportunidade, uma loucura de oportunidades dentro dessa área tecnológica. Tem outras oportunidades que vão vir agora, muito na área de serviços. Agora, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de dados, de inteligência artificial, você tem que estar capacitado também para isso, tá certo? Não é porque tem uma oportunidade que você vai pular de forma irresponsável, não sabendo nem para onde começar e fazendo besteira. Não se faz isso, porque aí é que eu falo que tem 3 tipos de pessoas, né? Tem o administrador de empresas, tem o empreendedor e tem o sem noção, o aventureiro. E o que mais tem no Brasil é aventureiro e sem noção, que acham que são empreendedores porque tiveram uma boa ideia para o slogan ou para o nome da pet shop dele, e vai lá e abre aquele negócio e acaba, na verdade, transferindo recursos para os outros. Ele acaba dando dinheiro para todo mundo, mas ele mesmo vai quebrar e provavelmente vai quebrar alguém da família também, vai arrastar alguns parentes junto. Que é o que geralmente acontece, né? Você trouxe ali que quando você virou empreendedor, você não tinha aquela estrutura que geralmente quando você está como funcionário em uma empresa você tem. Você acha que isso foi um desafio para você? Você procurou se capacitar para saber fazer gestão da empresa ou você já tinha essa noção? Foi um desafio começar a empresa e os desafios foram inúmeros, eu fui descobrindo. Eu não sabia tudo, não. Então, a burocracia para você começar uma empresa, para você contratar gente, para você estar atendendo às exigências dos órgãos, seja IBAMA, seja CETESB, seja a prefeitura, a VCB de bombeiro, tudo mais, tudo isso veio e vai vindo, e você, meu Deus do céu, nem comecei meu negócio, já estou gastando mais energia para poder atender o Estado do que dedicando ao meu negócio. Então, isso foi extremamente difícil. O que é difícil no Brasil também é o custo do capital, quer dizer, capital para investir e capital de giro. Sim. Capital de giro, todo mundo esquece o capital de giro, mas quem é empreendedor sabe muito bem que capital de giro é um negócio assim. Você monta a fábrica e aí, não tem mais dinheiro. Como é que você vai comprar matéria-prima? Como é que você vai pagar fornecedor? Como é que você vai pagar o custo fixo do dia a dia até você começar a botar essa roda para girar, né? The goodwill, a boa roda para poder girar. Então, são desafios que muitas vezes um empreendedor iniciante, ele não passou por isso, ele não entendeu isso. E aí, isso custa caro. Se ele não agir rápido, o negócio é encrencado e ele pode quebrar a cara. Então, eu digo que atrapalhou muito o próprio Estado, acesso à regulamentação, que foi um grande atrapalhador de empreendedor,
o custo do dinheiro, e eu também estava entrando num setor, num ramo em que eu não entendia nada, mas eu falei, é isso que eu vou aprender e é isso que eu vou fazer. Você era engenheiro mecânico e para qual ramo que tu foi? Eu era engenheiro mecânico e montei uma indústria química. E ainda construí ela, quer dizer, eu era engenheiro civil, mecânico e químico. Era tudo que é engenheiro. E como que você fez para superar os desafios no início ali da tua carreira como empreendedor? E o que você diria para o pessoal que está nos assistindo hoje, que às vezes também, geralmente a pessoa tem uma ideia brilhante, ela sabe como vender, ou é um vendedor muito bom, que geralmente acontece, o cara vende muito bem, só que ele é um péssimo gestor, né? E ele acaba esquecendo que quando ele se torna empreendedor, ele acaba tendo que fazer essa gestão também das outras coisas da empresa, né? O que você diria para o pessoal, uma forma deles superarem esses desafios? Eu vou falar uma frase de um indiano que eu gosto muito e que tem que ser repetida todas as vezes para qualquer empreendedor. Comece pequeno, pense grande e haja rápido, ou seja, trabalhe muito. Eu vou falar uma coisa, eu era um péssimo vendedor, e acho que ainda não sou tão bom vendedor assim, mas eu vendia coisas técnicas, mas tecnicamente eu era muito bom, desenvolvi produtos de qualidade superior, eu cuidava muito dos custos fixos, que são os custos que comem os teus resultados, também estava muito atrás dos custos variáveis, tá certo? Ou seja, matéria-prima, em que eu tinha que comprar bem para poder ter margem de contribuição, para poder pagar os custos fixos e ter algum lucro. É muito, muito importante você entender de contabilidade. Não, contabilidade é para o contador. Não, não é para o contador. Contabilidade é para você, empreendedor. Porque se você negligencia isso, você não enxerga isso, você não sabe para onde a tua empresa está indo, você não sabe se está dando lucro ou prejuízo, você não sabe se você está agindo de forma errada, alavancagem financeira, operacional e tudo mais. Então, não adianta ficar multiplicando um negócio que só dá prejuízo. E você está dando prejuízo, você tem que saber mexer nisso. Então, tem que entender de finanças, tem que entender de marketing, tem que entender de estoque, de logística, porque eu criei uma indústria, né? De produtos, de fórmula, de processo. Então, sou um cara multidisciplinar. Eu entendia de absolutamente todos os itens da minha fábrica, inclusive de impostos. Eu entendia muito a parte de impostos, por isso que como na reforma tributária, eu fui um deputado muito atuante, porque eu entendia dos impostos que eu pagava e as loucuras que eram tudo isso. Então, assim, quer empreender, não é só, eu entendo de cachorro. Não, mas você tem que entender de marketing, você tem que entender de, sei lá, de finanças, tem que entender de contabilidade, tem que entender de relacionamento, tem que saber vender, tem que saber se promover e tudo mais. É um conjunto de coisas, né? Empreender não é só ter uma ideia brilhante, acabei de acordar aqui, eu vou montar um negócio. Isso é bobagem. Aí é o aventureiro, tá certo? É o sem noção que vai montar um negócio dele. E muitas vezes eu sou advogada e a gente trabalha aqui no escritório com gestão de empresas. Então, muitas vezes nós chegamos em algumas empresas que o cara ele deixava tudo na mão do computador, ele não sabia, a gente faz um panorama para ele, tudo que ele está vendendo, quanto que ele está ganhando, ele não sabia que ele estava há um ano tendo prejuízo na empresa e não tinha nada de lucro. Porque ele falou assim, eu não entendo nada de contabilidade, quem faz isso é meu contador, e daí o contador fazendo o básico do feijão com arroz ali para o negócio dele não era o suficiente. Então, a gente vê muito disso, né? A pessoa ela acaba se preocupando muito em produzir, o meu sócio sempre fala que acaba pensando com cabeça de peão mesmo, tipo, ele não pensa no geral, ele só acaba querendo muitas vezes vender, produzir e tal, e ele não pensa nessa parte de trás, né? Nessa parte do lucro, a parte do imposto que ele está pagando, às vezes uma mão de obra que ele tem lá, um funcionário que custa muito, mas entrega pouco, ele não faz essa gestão, né? A gestão é o seguinte, a primeira coisa que muito empresário confunde é caixa com lucro. Caixa não é lucro, né? Então ele fala assim, mas eu tenho caixa. Não, mas você não tem lucro. Você pode estar tendo um prejuízo grande porque você tem contas que não aparecem no primeiro momento, como depreciações, amortizações, e que na contabilidade ele aponta, e aí você sabe se o teu capital investido está dando o retorno que você quiser. Porque se não estiver dando e não for dar, quer dizer, pode ser que a empresa esteja num ponto que não atingiu ainda o ponto de equilíbrio, break-even point e tal. E aí é uma questão de escala, de crescer, ela tem grande potencial, é isso que eu estou dizendo. Mas se ela faz os cálculos, um estudo de realidade econômica, e percebe que nunca vai dar lucro, é melhor pegar esse dinheiro e botar na aplicação financeira. E não ficar insistindo num negócio que dá retorno inferior a uma aplicação financeira para o teu capital. Tá
certo? Então, são coisas que tem que pensar com racionalidade. Não adianta ficar pensando com emoção, meu bebê, essas bobagens todas, enterra tudo isso, porque o dinheiro não vê alma. O dinheiro tem uma frase que é muito importante para qualquer empreendedor, que diz o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. Você pode ser o rei das Arábias, você pode ser o cara mais famoso do mundo, fez besteira, o dinheiro vai embora. Ele não tem dor, não tem dó, ele não tem nada a ver. Então, você tem que saber, como empreendedor, ter essa visão prática mesmo. E a questão da contabilidade, você falou que tem muita gente que quer ver a contabilidade, porque ela é chatinha mesmo, né? Não é um negócio tão gostosinho de ficar vendo, mas você tem que estar vendo a realidade dos fatos para poder tomar as decisões de rumo da tua empresa e saber se aquilo vai para frente mesmo, se você não vai sendo arrastado para o buraco. Né? Arrastou para o buraco, aí vai ter que pagar a conta. Exato. O Alexis, você não acha que isso também um pouco é culpa do, digamos, o currículo escolar básico no Brasil? Porque acho que podia ter um pouquinho de noção de empreendedorismo desde o início dos estudos, né? O Brasil não tem cultura disso e é quase uma blasfêmia, né? Falar em educação financeira, empreendedorismo na escola, porque é uma cultura de esquerda, a esquerda vive nesse negacionismo econômico, eles não entendem absolutamente nada de quem que gera riqueza, eles não sabem como é que sobrevivem, porque a esquerda basicamente são parasitas da sociedade, e aí o parasita fica reclamando que o hospedeiro não trabalha o suficiente, né? Que ele não está alimentando o parasita o suficiente. E aí, infelizmente, o sistema educacional brasileiro, principalmente escolas públicas, mesmo as privadas, tem muito gente com esse viés de esquerda aí, e fala é um absurdo que o cara vai aprender a entender de dinheiro, o cara é pobre, se é pobre ele tem que ficar pobre, né? Como é que o pobre vai aprender um negócio se ele nem tem dinheiro? Olha a frase, isso aí da Luciana Genro, lá do Rio Grande do Sul. Se o pobre não tem nem dinheiro, como é que ele vai aprender educação financeira? Então, é justamente isso, né? Se ele tiver, aí ele talvez não seja pobre, mas a cultura da pobreza, a cultura do vitimismo, cultura do coitadinho, tal, do pobrinho, que a gente vai cuidar, o Estado vai cuidar do pobre. Não, então o pobre não pode deixar de ser pobre, senão o Estado não tem quem cuidar, tá certo? Fica nesse tipo de coisa. Mas quando você vai em culturas muito mais empreendedorismo, pró-mercado, e que valoriza o sucesso, né? E não ataca o sucesso, porque o Tom Jobim já dizia que no Brasil sucesso é uma ofensa pessoal. Se teve sucesso, eu estou ofendido. Eu falei, mesmo, então vai te tratar, né? Você está ofendido com o meu sucesso, vai te tratar, cara, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu trabalhei e estou lá, conquistei. E aí as escolas ficam com essa cultura horrorosa, com aquela doutrinação que eu mesmo passei. Eu lembro muito bem dos meus professores de história e geografia falando em imperialismo americano, mas nos Estados Unidos é super comum fazer case de marketing, de fazer estudo de realidade econômica. Então, aquilo nasce com eles. E outras culturas, né, que também têm isso, né? Algumas religiões, por exemplo, os judeus, eles têm isso muito dentro de casa, tal, vão fazendo esse estudo. E mesmo os árabes, aqueles que são os comerciantes mesmo, é uma coisa natural deles, eles têm isso como profundo, tá certo? Eu acho que é uma pena, um desperdício que o Brasil perca isso por questões ideológicas. Sim, e até me lembro também da minha professora de história, você falou, eu lembrei da minha professora de história, falando do imperialismo americano malvadão. E, Alexis, quais são as qualidades que você vê como as mais importantes para um bom líder empreendedor? Primeiro, ele tem que inspirar. O líder empreendedor, ele tem que ensinar, ele tem que ser generoso. Ele não pode ser um cara que vai, eu vou guardar as coisas para mim, ninguém vai saber. Não, ao contrário. O cara quer realmente, confia no taco, que é bom, ele vai multiplicar pessoas com o conhecimento dele, com a cultura dele. Ele tem que ser o líder por competência e não por medo. Então, ele vai lá e dá o exemplo. E um exemplo não é só dentro da empresa, não. É em casa também, é na sociedade. É uma pessoa que é um exemplo que todo mundo fala. Esse cara é sério, competente e tudo mais. Então, essa liderança, que é uma liderança que inspira, que é exemplar, ela é fundamental. Agora, é importante, né, esse líder estabelecer valores para que as pessoas sigam esses valores, que a gente possa desenvolver as coisas adequadamente, certo? É fundamental que o líder
ele seja o comandante daquela canoa com vários remadores e dando ritmo, e é para lá que nós vamos, e vamos remar com força, porque nosso objetivo é esse. É importante ele transmitir isso com confiança, com credibilidade. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Nesse mundo hoje que a gente está cercado pela cultura woke, qual que para você é o maior desafio do líder? Eu entendo que a empresa que ela tem os valores bem definidos, eu acho que ela já faz essa filtragem antes da pessoa entrar com essa ideologia dentro da empresa, né? Para você, qual que é o desafio na hora de fazer a gestão de pessoas nessa cultura woke que cerca o mundo empresarial de hoje? Eu acho que sempre a realidade, os fatos, as evidências têm que prevalecer. Na minha empresa eu não tinha essa coisa de não contratar esquerdista, mas o cara tinha que trabalhar, o cara tinha que entregar, e o cara estava igual a todo mundo. Começou com chororô, com não sei o quê, eu falei, meu amigo, qual que é a tua? E meritocracia, seja para esquerda, direita, o cara entregava o resultado, beleza, cara, tá aqui um aumento de salário, tá aqui um prêmio. Nós tínhamos as regras, que elas não tinham cor, raça e religião. Podia ser alto, podia ser baixo, podia ser gordo, magro, podia ser verde, amarelo, azul, não interessa isso. O que interessa é as pessoas estarem comprometidas. É óbvio que quando um esquerdista é mandado embora, ele apela para aquela coisa vitimismo dele, é um chororô do caramba e tudo mais, tal. Mas eu apontava claramente, você está sendo mandado embora porque você cometeu esses erros aqui, isso custou muito caro para a empresa, e eu não acho que você aprendeu com os erros. Eu acho que você continua não enxergando os teus erros. É por isso, porque se ele aprendesse, aí eu já estava investindo, seria quase um investimento daquilo que a gente acabou gastando com a pessoa, ele vai pelo menos não repetir o erro. Mas quando o cara não aprende, aí é melhor sair da organização, porque senão ele dá um mau exemplo para todos os outros. Ele fala assim, aqui pode fazer qualquer merda que não acontece nada. Não é assim. Nenhuma empresa não é assim. Se fizer merda e não aprender, tem que ser substituído para que a cultura da empresa, que está remando para o mesmo lado, funcione. Senão ele começa a jogar remo, outro começa a pular na água, aí o barco não anda e aí afunda, né? Afunda com todo mundo. Então eu não vou deixar que um afunde o barco. Ninguém vai afundar o barco, porque o barco é para todo mundo. Às vezes uma pessoa na equipe que não está de acordo com o que está sendo trabalhado, com a cultura, ela acaba estragando todo o desempenho da equipe, né? Ali quando você fala de falhas, você poderia compartilhar conosco uma experiência tua ou da tua empresa, da tua equipe, e o que você fez com esse erro, se você usou isso como lição? Então, eu tive um momento muito delicado em 2013, em que uma grande multinacional suíça queria comprar a nossa empresa. E eu estava, no momento, cansado pra caramba, tal, não sei o quê, e quando eles vieram, eu fiquei envaidecido. Primeiro erro, fiquei envaidecido, porque se uma grande empresa vir te procurar, quer dizer que você é uma referência no mercado, quer dizer que você tem valor e tal. E isso me encantou, o que não foi bom. E aí, o que acabou acontecendo é que eu já num processo de, vou vender a fábrica, vou vender um negócio aqui, e eu tirei o pé do acelerador da minha empresa. Só que um processo de due diligence é um processo demorado, cansativo. Ele arrasta a empresa, ele drena energias da empresa. E ou você põe um time separado para cuidar disso, para não interferir na empresa, ou você acaba envolvendo o time da tua empresa e eles acabam não fazendo o que tem que fazer no dia a dia. Além de exigir mais de todo mundo e tudo mais. E esse foi um grande erro, porque no final das contas, quando fizeram a oferta para a minha empresa, foi uma oferta ridícula, eu falei, eu não vou vender minha empresa por isso, mas nem a pau, vocês estão loucos. E nisso, o que acabou acontecendo é que eu tinha perdido o momento do mercado. E aí eu estava vendendo pouco, eu estava lançando poucos produtos, eu estava perdendo grandes oportunidades, estava acontecendo, e eu tive que correr atrás do prejuízo. Passamos um momento difícil, apesar de ser uma das melhores empresas do mercado, com bons produtos, boas equipes, eu estava com poucas obras, e esse foi um erro que me custou caro e me deu muita dor de cabeça.
Mas superamos, fomos para frente, conquistamos e demos uma volta por cima, e aí sim foi. Quais são as suas dicas para captação de recursos e investimentos? Você falou que a empresa de fora veio buscar vocês buscaram isso, a empresa veio já de olho em vocês? Olha, eu construí a minha empresa como um legado para os meus filhos. Então, a minha empresa, ela foi projetada e pensada para longo prazo. Ela não era uma oportunidade momentânea. Você não estava querendo dar despertão no mercado, não. Isso já deixa a empresa bem bonita. Ela sempre tem muita credibilidade no mercado. Eu fui procurado por três empresas quiseram nos comprar. Uma foi a Suíça, uma americana e depois uma terceira americana. E aí sim nós fechamos o negócio e vendemos a fábrica para eles. E foi um belo negócio, uma turma muito boa, gente de altíssima qualidade, credibilidade e tal. Aí o que eu digo é o seguinte: para você captar recursos do mercado, você tem que ter um produto que tem valor agregado, que não é um mais do mesmo. Você tem que mostrar que você tem um bom mercado, você tem uma estrutura correta, que você tem gente engajada, tá certo? Você tem que mostrar um brilho. A gente fala que é enfeitar a noiva, deixar a noiva bem arrumada, ou dourar a pílula. Mas cuidado, mesmo que você queira dourar a pílula, que deixar as coisas bonitinhas em ordem, o conteúdo tem que ter, de fato, valor. Porque quem vai comprar não é bobo, tá certo? Tudo que eles não são é bobo. E aí eles vão, assim, vão dissecar a tua empresa e ver todos os pontos. Quem que é a tua concorrência, qual que é a tua falha, qual que é a tua vulnerabilidade, vão ver tudo. E se eles perceberem que não tem barreira de entrada, que você não tem vantagem competitiva, que você é vulnerável, não vão dar valor, né? Que a gente sempre fala que preço de venda é percepção de valor agregado. Se a pessoa enxerga valor, ela paga mais. Se ela não enxerga, ela não paga nada. E é isso que faz toda a diferença para você captar, para você poder chamar atenção. Também tem que estar rodando nas mídias, uma boa relação com fornecedores. Engraçado que as 3 vezes que vieram me procurar, na verdade, quem indicou foram fornecedores em comum. O fornecedor de resina epóxi foi lá, né? Quem queria me comprar foi lá. Quem que são os melhores do mercado? A empresa do Alexis lá é muito boa. Aí vieram falar comigo e foi assim que aconteceu. Essa receita ela funciona também para empresas menores, como startups, ou quando você diz ali questão você tinha uma indústria, né? Então imagino que seja uma empresa de grande porte. Essa receita de você preparar a sua empresa para atrair investimentos, ela funciona em casos menores também? Veja, startup, o próprio nome está dizendo, né? É uma ideia que está sendo startada, né? Está começando. Então, ela já não vai ter essa cultura de longo prazo, tal, que eu estou comentando, tá certo? Mas ela tem que ter um bom pitch. Você tem que vender um bom peixe, vender uma boa ideia. E você tem que mostrar como aquilo pode crescer. No meio de startups, é muito importante você estar circulando dentro desses fóruns que tem, dessas feiras que tem, desses coworkings que tem, e está sempre querendo fazer relações, network e tal. É um pouco diferente do nosso negócio industrial, certo? No industrial eu vou atrás de mercados, eu vou atrás de clientes e tal. Lá você vai muito atrás de investidores anjos e tenta abrir negócio, tem network de relações, eu preciso de um meio de pagamento aqui, eu preciso de tem N situações. Então, os startups claramente diferente do que nós estamos falando. Tanto que existem investidores anjo de startups. Quer dizer, o cara não quer saber de ficar procurando indústria com um produto commodity manjado como o meu, porque ele quer tomar grande risco e quer grandes retornos. Né? Eu quero um unicórnio em 5, 6 anos. Não é o caso da minha empresa. Nunca vai virar um unicórnio em 5, 6 vezes. Mas dá renda também, dá faturamento também, aí cada um do jeito que quer fazer as coisas, certo? E o que você acha ali, quais são as tendências de empreendedorismo que você acha que vai ganhar o Brasil no futuro? A questão da tecnologia eu acho que influencia bastante, né? Mas tem alguma área que você acha que vai ter bastante, que o pessoal possa se preparar para essas tendências? Olha, tem muita, mas muita oportunidade vindo. Na parte tecnológica, é óbvio, inteligência artificial em todos os ramos possíveis e imagináveis. Quer dizer,
Assim, tem um mercado absurdo para você. Então, quem é molecão novo, invista, enfia a cara nisso, aprende, vai atrás, torne especialista, que você vai ser um cara muito demandado, seja no mercado financeiro, de marketing, seja na parte de dados, de banco, de agro, de construção civil, caramba, 4. Quando a gente fala de negócios mais tradicionais, eu diria que com a reforma tributária, alguns vão ser de grandes oportunidades. E um deles é a construção civil. A construção civil deve passar por uma revolução, ela deve entrar com toda uma indústria muito mais industrializada. A construção civil deixa de ser artesanal, aquela coisa assim, sentar tijolo, rebocar parede, ficar rasgando parede, passar conduíte, e vem com módulos prontos, e vem com módulos 2D, 3D, ela vai vir com produtos e matérias-primas muito mais avançados do que no Brasil. Que no Brasil é tijolinho, argamassa, cimento, cal, não esquece, todas essas bobagens. Vai ser uma massa acrílica já chapiscando, resolvendo toda a parede. A parte de elétrica, hidráulica, PEX e tudo muito engenheirado. A engenharia vai voltar para o Brasil, vai ter gente que vai ter que projetar as coisas para poder economizar. Não vai vir aquele rolo de fio solto que o cara vai puxando o rolo, o fio, não. Vai vir o chicote prontinho, vai lá instalar, acabou. Que é o que aconteceu com a indústria automobilística, mas isso no Brasil, a indústria de construção civil, ela ainda está medieval. Né? Sim. Medieval. Então, a indução, o uso de estruturas metálicas, drywall, steel frames, tudo isso vai, vidros, pele de vidro, vai explodir isso aí. Então, tem que estar preparado para isso. Vai ter que estar preparado para a mão de obra disso, que vai prestar esse serviço. Então, existe um outro mercado para o pessoal que eu não sou rico para montar uma construtora, mas você pode ser um cara que vai ser um bom cara de instalação de drywall, steel frame. E eu falo, acabei de construir minha casa, faz 2 anos aqui, ela toda estrutura metálica, drywall, steel frame. Para encontrar um profissional bom de drywall, eu fui procurar lá em Piracicaba, eu moro em Campinas. O cara é ótimo, ele é fantástico, mas ele não está em Campinas, ele está em Piracicaba. De Campinas era um picareta, ruim pra caramba. Então vai ter o pintor profissional, vai ter o marceneiro profissional, vai ter o drywall profissional, vai ter o carpete profissional, vai ter a instalação elétrica profissional. Porque eu vi o cara falando de instalação elétrica aqui. É profissionalismo nada, um lixo. Tanto que eu estou consertando coisa até hoje. Esse é o problema que o Brasil vai ter que ter. Capacitação e ter oportunidades em todos os níveis. Mas as pessoas precisam querer trabalhar. Porque tem muita gente que fala, eu não estou afim de trabalhar, não. Isso aí dá um trabalho. Isso aí não quero. O trabalho está dando trabalho. Né? Como aquele Tico Santa lá que diz que, infelizmente, a gente mora num país que tem que trabalhar para ganhar vida. Eu acho que eu estou até hoje pensando na frase dele. Infelizmente, trabalhamos num país, porque, infelizmente, o país que não precisa trabalhar para ganhar é a Angola, depois da Guerra Civil, que tinha toda a população na miséria, Cuba, trabalhar, ganhar um soldo do governo, né? Um vale-pão, um vale-bife, é isso. Como que a gente pode ficar atento às novas tendências? Aonde a gente busca? Então, mas essas tendências, primeiro você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, porque o Brasil não é um país de inovação. Né? Tem algumas inovações em algumas áreas, o agro principalmente, mas nas áreas industriais de serviço ele não é, nem a tecnologia ele não é um grande país de inovação, certo? Com exceções, né? Não vamos generalizar. Então você tem que ver o que está acontecendo no mundo, vai em feiras, vai em congressos, vai em eventos e fala, olha os caras aqui, agora está acontecendo esse negócio de Face ID, né, de identificação de rosto, daqui a pouco vai ser vigilância, assim, eu gostei desse negócio. Porque é um negócio seguinte, você não vai escolher 30 negócios diferentes, você vai escolher um outro negócio, tá certo? E aí, quando você fizer esse business virar, você talvez vá para outro, mas e aí é que está a atenção. Agora você tem que ver o que também te interessa, tá certo? Porque com a inteligência artificial você pode ser um grande videomaker, você pode ser, sei lá, N coisas que você pode fazer nesse negócio de fazer memes, piada, criar um negócio, criar um site. Eu não sou tão tecnológico assim, mas eu vejo as coisas cada vez mais divertidas. E a gente percebe que tem muita coisa que está nascendo isso. Aí nós estamos falando de alguns meses, tá certo? Está nascendo e vai ser uma coisa que vai dominar tranquilamente. E você trouxe ali essa questão de precisar de profissionais capacitados, além de
o gestor da empresa, precisa também de pessoas que saibam executar isso, né? E eu vejo que no Brasil a gente não investe em educação profissionalizante. A gente acaba investindo horrores em educação superior, ensino superior, em cursos que, sinceramente, não dão retorno para a sociedade ali, muitas faculdades federais com pessoas que não vão ser úteis na vida comum da sociedade, e a gente deixa de investir em cursos profissionalizantes. Você acha que com o tempo isso vai melhorar, ou essa questão da educação no Brasil é algo que só tende a piorar se a gente não mudar os nossos governantes? Não, eu acho que está melhorando, tem uma tensão, vários governos mais sérios, né? Vamos dizer, aqui em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles percebem isso, então você já tem dentro da grade curricular, tá certo, o ciclo básico, e depois você tem um mais profissionalizante, que você vai para a área de exatas, humanas, tudo mais, tal. Tem colégios técnicos pelo Brasil, são poucos federais, tem a estrutura do Senai, que também é uma estrutura muito boa, aí tem SESC, tem outros setores, né, do comércio, tem da indústria, tem do transporte e tudo mais. Então, a gente tem algumas estruturas profissionalizantes, só que a demanda é muito maior, e a demanda é maior e crescente muito rápida em tecnologia. Então, por exemplo, na construção civil, você precisa treinar muito mais arquitetos ou técnicos na parte de AutoCAD, Revit, BIM, todas essas tecnologias que para fazer a construção e dar todos os modeling, né, de modelagem e tudo mais, tal. E aí falta gente, falta jovem, falta realmente pessoas que estejam a fim de aprender. É esse o ponto que a gente precisa realmente investir. Que as escolas estão péssimas? Estão, né? Porque tinha essa coisa de aprovação automática aí, quer dizer, a criança chega com 18 anos formada na escola, não sabe ler e escrever. Eu falo que o Brasil chegou ao cúmulo, a empregada aqui de casa, a senhora que trabalha aqui em casa, ela é alfabetizada, a filha dela não é. Quer dizer, a loucura seria o contrário, quer dizer, o normal seria o contrário, quer dizer, ela não é alfabetizada e a filha é alfabetizada. Não, a gente está conseguindo regredir. Ela é alfabetizada e a filha não é. E se formou, né? Se formou analfabeta. Uai. Fantástico. Aí nós tomamos uma ação aqui e começamos a investir nela com aulas particulares, tal, Kumon, tudo mais, para poder a menina ter chance na vida. Porque qual que é a perspectiva dela, morando num grande centro como Campinas, de não ser alfabetizada? É desgraça, né? Tenho o que falar. Vai ser mais uma daquelas pessoas que o Estado vai querer cuidar, né? Voltando um pouquinho, Alexis, você falou que o Brasil, nos próximos anos, vai receber bastante coisa, mas você acha que o atual cenário, principalmente político, acha que não pode atrasar bastante as coisas? Até 2026 nós vamos ter atrasos mesmo, né? Isso não tem dúvida, né? O Lula, ele é um daqueles jurássicos, né? Ele não morreu no grande impacto daquele asteroide que, né, deu lá no Golfo do México e acabou com a era Jurássica. Então ele sobreviveu, é um dos poucos que sobreviveu, e continua com ideias completamente ultrapassadas, completamente erradas. É o maior negacionista econômico que eu já conheci, fala bobagem, abobrinha, mas foi eleito. Foi eleito e vai arrastar até 2026. A democracia, ela nunca foi feita para colocar os melhores no poder, mas para garantir que os piores não fiquem. E é isso que tem que acontecer em 2026. Agora, o processo democrático tem que ter liberdade, ele não pode ter interferência de setores. Então, o TSE, o que ele fez na última eleição, foi interferência clara e restrita, tá certo? Tanto que depois que cassaram, que não elegeu o Bolsonaro e ainda cassaram os direitos políticos dele, o Alexandre de Moraes falou missão cumprida, né? Quer dizer, mostra claramente que eles tinham uma missão e que foi cumprida. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil vai sangrar, mas ele não vai, eu acho que ele não vai assim, muito para trás, ele vai ficar parado. Vai ficar parado, e aí em 2026, com uma candidatura consistente de direita, que eu acho que vai ser Tarcísio, ou Zema, ou sei lá, algum outro, meu sonho seria Roberto Campos Neto, a gente vai renovar o ar e todos os valores e tudo mais. Devemos eleger também uma belíssima bancada federal, muito mais direita do que essa baboseira de esquerda, e aí o Brasil
engata a segunda, a terceira e a quarta e vai embora. Definitivamente, porque aí eu não acredito mais que a esquerda consiga voltar. Então, o Alexis está bem otimista para 2026. Eu estou otimista para 2026, sim. E se em 2026 o TSE meter a mão e falar que nenhum desses candidatos que eu citei aí podem ser candidatos porque não fechou a geladeira, porque tomou cerveja quente, porque fez berinjela no churrasco, sei lá, alguma dessas coisas assim absurdas, ou quebrou macarrão na hora de cozinhar um macarrão e tal, aí o que a gente vai fazer? Aí a gente tem que sair do Brasil. Aí não tem mais jeito. Aí realmente o Brasil vai ser entregue alinhado com uma Venezuela que provavelmente agora vai ser um banho de sangue, ou vão resolver no tapetão dizendo que é democrático, e aí vai ser um Brasil que vai ser um desperdício mesmo. Aí, como diz o Roberto Campos, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Você falou ali antes que a reforma tributária ela talvez abra vertentes e caminhos novos para o Brasil. Tu vê a reforma tributária como algo benéfico no formato que ela está hoje? Ou você acha que precisaria mudar algo para ela ser boa para o Brasil a longo prazo? Não, assim, é uma questão relativa, não absoluta. Então, em comparação ao que nós temos, é muito melhor. Não tem nem sombra de dúvida. Em comparação ao que ela poderia ser, ela não é boa. Sim. Então, eu prefiro essa reforma do que o sistema que nós temos atualmente. Mas, esse monte de alíquotas diferenciadas, esse monte de regimes especiais, toda essa coisa que fizeram, vai complicar e vai dar dor de cabeça. Então, o nosso IVA nasceu velho. Ele devia nascer moderno, com poucas alíquotas, ou nenhuma, só uma alíquota única, tal, sem exceções, sem regimes especiais, sem nada. Mas, democraticamente, as coisas são decididas desse jeito e temos o que temos. Ou seja, essa reforma tributária traz uma revolução para o mercado, abre oportunidades, investimentos, vão vir muitos investimentos a partir de 2026, e ainda trocando o presidente por um presidente de direita, um presidente pró-mercado, né, que não fica falando mal do mercado, fica falando mal do Banco Central e tudo mais, nós vamos ter, então, realmente uma onda de investimentos enorme no Brasil, e aí é que vai faltar mão de obra qualificada mesmo. Aí nós vamos ter uma inflação de mão de obra, porque vai ter muito investimento. Mas é isso. Esse é o Brasil que nós temos. Hoje nosso ambiente tributário ele é um manicômio, né? Tem tantas regras, tantas... Essa expressão de manicômio tributário, eu até faço uma correção, porque o manicômio é onde vão os loucos. Mas quem deixa as pessoas loucas é o sistema tributário. Então, o sistema tributário é uma máquina de loucos. Aí o manicômio vai para o manicômio mesmo. E, Alexis, para a gente encerrar, eu gostaria muito que você falasse para os nossos ouvintes, que você desse dicas práticas para quem está querendo empreender e ser um corajoso no Brasil. Para quem quer enfrentar esse ambiente de negócio caótico que a gente tem hoje, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal. Bom, eu vou repetir a frase, que eu acho que ela é importante, eu repito, meus filhos falam muito isso. Comece pequeno, pense grande e haja rápido. Conheça o teu negócio, não na superfície. Vai atrás, vai ver concorrente, vai feiras. Faça o estudo de viabilidade econômica. Eu não sei o que é isso. Tem curso para tudo isso. A GV tem cursos, estudo de projeto, verdade de projeto. Faça um estudo para saber se o dinheiro que você vai colocar naquele negócio vai retornar ou vai se perder. Lembra? Administrador, empreendedor e o aventureiro, sem noção. Não seja um sem noção, não seja um aventureiro. Empreender é para poucos e não tem glamour. Todo mundo fica olhando, o cara começou, ficou milionário e tal. Esse é um de talvez 100 mil. Porque tem um monte de gente que rebenta, quebra, só faz bobagem. Mantenha custos fixos baixos e tenha custos variáveis, matéria-prima. Faça boas compras. Compre sempre muito bem. Barganhe para você ganhar margem de contribuição. Sabe o que é o teu ponto de equilíbrio, né? Break-even point, para você poder saber em que
nível a água está no teu negócio. Porque se você estiver aqui, meu amigo, está morrendo afogado, e aí daqui a pouco você se ferra. Por quê? Porque você se quebra por causa de fluxo de caixa. Porque você quebra, porque você acha que tem caixa, e caixa é lucro. Você não entendeu que caixa é capital de giro. Pode ter lucro no caixa, mas é capital de giro. É o que alavanca você no crescimento. E você não está percebendo, mas você tem um monte de despesas que estão vindo, que chamam depreciação e amortizações. As depreciações, principalmente, que é de equipamento e tudo mais, a Kombi vai ficar velha, o teu móvel vai ficar velho, a máquina vai ficar velha e vai precisar trocar. E quando precisa trocar, você precisa ter dinheiro para isso, que era justamente os recursos sobre a depreciação. E a amortização, que é empréstimos, que é, sei lá, dinheiro emprestado, você também precisa devolver esse dinheiro para quem se envolve. Então, você entendeu que tem que ter um aspecto amplo do negócio? Tem que ter visão sistêmica. E empreendedor tem visão sistêmica. Ele vê o negócio como um todo. Eu nem falei ainda de finanças e contabilidade aqui, que também tem que envolver. E tem marketing também. E tem que entender os 4P do Philip Kotler. Então, o empreendedor é um cara multidisciplinar. Ah, eu amo cachorrinho, eu vou montar uma pet shop. Nem começa. Nem começa, meu amigo. Você não tem que amar cachorrinho. Entendeu? Não tem que montar gatinho. Você tem que amar o teu dinheiro, tem que respeitar dinheiro. Porque, frase para a gente terminar aqui, dinheiro não aceita desaforo. Perfeito. E é isso aí, ferrenhos. Antes de abrirem um negócio, então estudem, entendam o que vocês estão fazendo, não é amor, não enche barriga, e é isso. Até mais. Obrigado, Alexis. Obrigado, William. Sempre à disposição. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.